Hello and welcome to one more English lesson. Yeah, as always, sejam todos bem-vindos. Yeah, nós estamos aqui na nossa aula de ciências, focada em inglês, of course, right? E lógico, nós vamos dar continuação aí como sempre, tá bom? Como, né? Aquele aviso geral que eu sempre falo para vocês, cada aula que nós vamos passando, a gente vai aumentando mais o nível de inglês, né? Então, hoje, né, seguindo aí o nosso padrão, né, vai ser bastante inglês também, então presta bastante atenção, foco e lógico aproveita porque o tópico é muito bom, tá bom? E claro, como sempre, muito obrigado a todos, né? Thank you very much and let's go on. Okay, so I'm gonna share my screen with you right now and this is what we can see, right? So variations, okay, so this is the first thing that we can see, okay, which is variation. A palavra é bem óbvia, né? Variação. Então, vamos lá. You might have been told you look like your mom or daddy. Here's why. Você, né? You might. Muito bem, vamos lá. Might. Esse might aqui a gente tem, né? Só para começar a dar uma dica de English. O might ele é um possível modal verb aqui, ok? O que é? Ele dá, né? Possibilidade. You might have been told. Pode ser que tenha sido, né? Pode ser que tenha. Esse pode ser, talvez, né? Existe a possibilidade que alguém lhe... Muito bem, esse might. A gente usa might quando há uma possibilidade de algo, tá bom? Então, you might have been told. Não, told é o past of tell, né? O passado de tell. Então, pode ser que alguém lhe, né? Alguém lhe falou, né? Alguém lhe contou, algo do tipo. You look like. Aqui a gente tem uma palavra aqui, orange. Look like. Lembrando que a palavra look sozinha tem um significado, a palavra like tem outro significado, as duas juntas têm um terceiro significado, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês rapidamente. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Quando você look like alguma coisa, porque significa que você, né? Look like, você parece. Esse look like é de parecer. Bom, então, you look like something, você parece alguma coisa. Parece de aparência mesmo, né? Ok? Muito bem. So, your mom or daddy, a sua mãe ou teu pai. So, here's why. Aqui está o porquê. Lembra que aqui, né, a gente tem o why. Todo mundo sabe que o why significa porquê. Ok? Contudo, né, existe dois tipos de porquê. O why e o because. Ok? Muito bem. O why é o porquê de pergunta. O because é o porquê de resposta. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. So, next part. What is the title? Qual que é o título dessa história? Title is Babies look similar to their parents. Again, babies look similar to their parents. Olha aqui que legal. A gente tem a palavra look aqui novamente, mas a gente vê que não tem um like, ok? Então, babies look similar. Lembra que look like é parecer? Look similar, eles, né? A aparência deles é similar. Então, muda um pouquinho a forma de traduzir. Então, os bebês, eles, né? Eles são similares, né? Então, esse look aqui não dá nem para você traduzir em português. Que a frase que faria sentido é, eles são similares, né? To their parents. A quem? Aos parents. Pergunta, lembra? Parents não é parentes, ok? Parents, ele parece a palavra parentes em, né? A gente usa em português, mas não é, tá bom? Parents, eu vou deixar marcado aqui, significa pais. Okay? Então, não esqueçam, né? Parents são pais, tá bom? Vai pegando todas essas anotações que eu deixo. Moving on. So, we have here three parts. Number one, animals and plants produce offspring. O que significa offspring? Babies. And that are similar to them. So again, animals and plants produce offsprings, which means babies, that are similar to them. That's number one. Number two, so the offspring look like. Again, we have look like. Lembra, nós já vimos o que é look like? Their parents. And number three, this is because parents pass on. Pass on. It moves on. Yeah, it passes on characteristics or features to their offspring. Okay, so let's go. There is a word here that I'm going to explain to you. Pass on. Tudo que você fala, alguma coisa pass on. Alguma coisa pass on e precisa do on, ok? Então a gente vai compreender isso como se fosse... Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui o nosso mic aqui para não atrapalhar. Ok? Pass on significa que ele passa, né? Ele
transmite, ok? Então, né? Porque as characteristics, características a gente conhece porque parece com o nosso português, né? De características, mas em inglês é mais comum, é mais, né? Provavelmente você vai ver mais a palavra features. O que significa features, teacher? Mesma coisa, characteristics, ok? To their offspring. Lembra? A definição de offspring está aqui, in brackets, alright? So, let's see this next one. Teacher, eu não entendi essas 3 frases. Isso aqui é para vocês. Eu dei as definições das palavras, então tenta, né, entender o que está escrito e manda para mim como tarefa. The 1, 2, 3. So, we have this draw here, yeah? Porque eu vou mover minha head, né? Minha cabeça aqui para o outro lado, só para facilitar a visualização de vocês, ok? Eu estou aqui na parte de baixo do outro lado, right? So, let's go. So, first thing we have this reading here, right? So, 2 Dalmatians, okay? 2 Dalmatian dogs, those dogs with spots, will have Dalmatian puppies, also with spots, okay? So, the first thing here, okay? We have this pronunciation, right? Dalmatian, okay? I'm gonna, give me just a second, me dê um segundo. Eu vou colocar para vocês, ok? Como normalmente faria essa pronúncia, né? Da forma nativa, ok? Obviamente, o teacher sempre usa a versão mais British, né? Então, ouça. Dalmatian. Dalmatian. Dalmatian, ok? Essa é a versão mais britânica da pronúncia, né? Então, 2 Dalmatian dogs, those dogs with spots, will have Dalmatian puppies, also with spots. So, spots. When we talk about spots, is these little things here on the dog, ok? São esses pontos, essas manchinhas, são spots. Essas manchinhas dele a gente chama de spots. And puppies, okay, so babies. Puppies equal babies. But puppies is the name that we use to describe babies of animal. I mean, how can I say that? Not animal like, for example, we are animals too, right? But like animals like dogs, you know, that kind of stuff. Not human beings. Não é seres humanos. Puppies é a maneira que a gente descreve alguns filhotes de animais, ok? Especificamente de cachorro, ok? A gente tem um ponto no inglês, né, que dependendo do animal, ele muda o nome, né, de como a gente fala o filhote daquele animal específico. De dog, a gente sabe que é puppies, alright? So, very good. Isso tudo bem até aqui, olha só, a gente tem o desenho, né, como vocês conseguem ver aqui, da Dalmatian dog family, right? And they have these black spots. And as we have this, yeah, and as we have the information here, so if we have a Dalmatian dog family, their babies, they're gonna have spots as well. Eles vão ter manchas também. Isso que significa passar, né? Passar para a próxima geração. Alright? So, é por isso que chama-se passar, transmitir as características. Acho que está bem clear, right? So, moving on, let's go to the next one. Going down a little bit here below, okay, we have this, check it out that. I got green eyes from my mom. We look like our parents because we get some features from our parents. Again, we look like our parents because we inherit some features from our parents. Example here, we have the mom and she has green eyes, of course, right? So the baby, the kid as well has green eyes. Okay, so this is the meaning of passing on characteristics. Isso é a tradução, é a explicação de passar características, ok? Very good. A gente tem uma palavrinha nova, inherit. Inherit. Vamos marcar aqui que é inherit. Quando você inherit something, né? Quando a gente usa, por exemplo, vamos lá. I inherit something from my parents. Examples, ok? Quer dizer que você vai herdar, tá bom? Então, inherit é quando você herda. Então, vamos lá, vou escrever o verbo aqui. Ok, tudo bem? Então, inherit é o verbo herdar. Tudo bem? Very good. Easy, right? Se você não sabe o que é herdar, é quando, né, alguma coisa é passada para você. Desde características, né, desde our physical features, to belongings like house, money, that kind of stuff, right? And let's go to the next and to the last part actually, right? So I'm gonna move my head to the other side now, okay? Up here.
So to make it easy for you guys to understand, actually I'm gonna go down a little bit here, this part, okay? So let's check it out then. But not exactly the same. Olha essa frase. But not exactly the same. Not exactly. Não exatamente. But not exactly the same. A palavra same vocês já viram antes. Então let's go. Number 1 and number 2. Animals and plants have some features that are different to their parents and each other. Number 2. These differences are called variation. Again, these differences are called variation. So this sentence here, it's not so complicated, okay? Example, check it out, this sentence here. We have some features that make us look different to our parents. Again, when we are talking about this, this passing on characteristics, of course, I mean, if I look to my parents, so I have some similar characteristics, some similar features, like maybe the same eye color, that kind of stuff. But also, I mean, we are not exactly the same, right? So which means that we have different features. A gente não é exatamente igual, né? A gente não é uma cópia dos nossos pais, exato. A gente pode ser parecido, pode ter muitos traços aí, né? Que são similares, mas a gente não é uma cópia fiel. Então, a gente herda essas, que a gente chama de variations, essas variações, algumas coisas diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Check it out this family, for example, okay? I'm gonna make the description, right, for you, and then the description will be in English. So I want you to hear and try to understand that in Português, ok? A descrição que eu vou fazer será em inglês. Tenta compreender isso em português. E essa descrição dessa família que eu vou fazer aqui, ó, eu quero ela descrita no caderno em português, tá bom? Faça a descrição em português do que eu falei, qual que foi a descrição e a explicação que eu fiz dessa family. Escreve no note e manda a foto para mim. Alright? So, let's analyze that. I'm gonna begin. So, 1, 2, 3, go. Okay, so we have a family, and we have the father, and we have the mom, right? Very good. We have a father and a mom. So if we look to the father, we can see that he has blonde hair, like it's yellow. He has blue eyes, okay? And yeah, I mean, basically that is the thing, right? Okay. And if we have two kids, a boy and a girl, and we have the mom. If we look to the mom, she has brown hair and she has green eyes. So analyze the colors of the father's hair and the mom's hair. They are different, right? So brown and blonde, and that's it. And also the eyes. Mom's eyes are green and father's eyes are blue, right? So, and if you look to the kids, I mean, we can see that the girl, the hair, it's very similar. I mean, it's the same color as her mom. Though her eyes are blue. Her eyes are different, okay? But her eyes are different. And then if you look to the boy, the hair is not like mom, it's not like father, but it's like something in the middle. It's something in the middle, and the eyes are green. So that is the point, okay? So of course, I mean, what can we see here? We have some features that make us look different to our parents. So they have something similar, but also they have differences. For example, especially the boy's hair. I mean, the father's hair and mom's hair, they're like straight. And the boy's hair is a little bit like wavy, right? So, I mean, they have different and they have similar features that they get from their parents, right? So, do you understand? So, this is what I want to get everything that I told you right now and make the descriptions on your note, on your notebook, and then take a picture and send me that, okay? Because I want to see this explanation. Então, é isso que vocês têm que traduzir, essa explicação que eu acabei de fazer. Então, moving on. And then we go to the last part down below here, okay? So I'm gonna move my head a little bit above so we can read. So follow me. I'm gonna read in English. Variation makes the word go round, for sure. The world would be a boring place if us humans all looked the same. Our differences make us stand out. These differences are called variation. But we do also look similar to our parents because they pass on some of their features to us. I got a pointy nose from my daddy, right? I got a pointy.
When I say point, it means that my nose is like this. It's like pointing nose, okay? So this is variation. Yeah, this is a little description of variation. Again, this part here, right? Variation makes go round, ok? O teacher quer essa frase em português. Mesmo esquema, tá bom? Então, a gente tem variation, eu já expliquei o que era. All look at the same. Vocês já viram todas as palavras. Similar também conhecem, né? Boring. Maybe vocês não sabem o que é a palavra boring. Mas boring significa, né, é algo chato, né? Algo entediante, tá bom? Então, eu quero essa frase para mim em português. Alright? So, this is the first part of this reading, okay? So, let me get back here. And, of course, now we are going to move on to the second part, ok? Now a gente vai, né? A gente vai ir para a próxima página, ok? Deixa eu só preparar ela aqui para vocês. E aí, vocês estão conseguindo entender? Tá tudo easy? I hope so. Espero que sim. And let it go. So, I'm going to go to the next part now, okay? Let me change a little. Very good. Adaptations. Remember that the word that we had before was variation. A palavra anteriormente era variação. Agora é adaptation, adaptação. Um pouquinho diferente, okay? So, adaptations. I'm gonna read this part here for you, okay? Oh, sorry. Let me get my green pencil here. Okay. I'm gonna read this one here. I'm gonna put my head down below, right? So hopefully it makes it easier for you guys to understand, right? So let it go. Let's read it with me. Humans can live all over the world. We can do this because we are able to wear clothes and build houses suited to different conditions. Like the heat of a desert or the cold of the Arctic, most plants and animals can only live in certain environments. They can't change their clothes. Of course, they cannot change their clothes, so of course they can't go on. Okay? Very good. So I'm going to give you some words, description, meaning, some Portuguese explanation. So pay attention on that. Okay, the first thing is adaptation, adaptação, né? Humans can live all over the world. For sure, everybody knows that. We can do this because we are able. Essa palavra we are able quer dizer que nós somos capazes, ok? Quando você é able to something, ok? Eu vou aumentar um pouco essa letra aqui, que ela tá um pouco pequena. A cor não tá ajudando. Vou deixar um vermelho, ok? Então, quer dizer que nós somos capazes, ok? Quando alguém é able, alguém é capaz de algo, ok? So we are able to wear, né? Wear clothes, de vestir roupas, né? And build houses. Você lembra que build? Construir, né? Construir houses suited. Muito bem. Aqui a gente tem essa palavra suited, ok? Vamos lá. Primeira coisa, quando algo suit, ok? Quando alguma coisa suit, olha só, vou pegar uma descrição aqui, ok? Quando algo suited to different conditions, ou seja, essa, né, ele constrói casas e que ela é preparada, ela se encaixa, né? Quando ela é suited to different conditions, quer dizer que ela é preparada para diferentes condições, para diferentes momentos. Então, esse suit, ele dá esse sentido, tá bom? De algo suited to different, quer dizer que ele é preparado, ele é, né, adaptado ali para diferentes condições. Of course, we are talking about the weather. É claro que nós estamos falando do clima, né? Like the heat. Olha a palavrinha aqui, heat. Heat é de calor, né? Como a temperatura quente, o heat of a desert, or the cold, o frio of the Arctic. Most, a maioria, lembra essa palavra most? A maioria. Plants and animals can only live in certain environments. Nós temos mais uma palavra aqui, environment. Uma palavra bem importante, mais uma vez. Vamos lá, vou deixar ela aqui, né? Vou puxar a definição dela aqui. Environment é o ambiente. Tudo que tem a ver com environment é o ambiente de algo, ok? Certain environments, em certos ambientes, ok? So, example, we have two pictures here, right? We have two pictures that we can make the description of this environment. So, I'm going to get closer. Can you see that? Very good. So, this is picture number 1. This is picture number 2. Okay, so what kind of description can we make here? In the picture number 1, yeah, we have this desert, right? This
There is a camel as well here, and we have some, looks like some coconut tree. Yeah, like this one, coconut tree. And we have this shaky, yeah, Arabic man style, right? Here, and of course, the sun and the sand. And as soon as we see that, assim que a gente bate o olho nesse tipo de figura, we feel the heat, né? A gente sente o hot, né? É calor, for sure, right? And at the same time, yeah, ao mesmo tempo, when we look to the next one, the picture number 2, take a look on the color. It's light blue. This igloo, yeah, like kind of a house here. Yeah? The name of this thing here, o nome desse aqui a gente chama de igloo, ok? É o nome que a gente dá para essa casinha deles, né? Those Arctic people here, okay? And take a look on the clothes, right? Take a look on, yeah, like, probably this is leather. Probably this is leather. Teacher, eu não sei o que é leather. Vou escrever aqui. Leather quer dizer couro, ok? Provavelmente isso aqui é couro de algum animal, right? Okay? So, and then of course we have a polar bear behind here. Teacher, how do you know it's a polar bear? Como é que você sabe que é um polar bear? Because of the color. It's white, big, so for sure. So this is the thing here, right? I mean, people, we are able to wear clothes. Eles são capazes, né? As pessoas, eles são capazes de utilizar roupas, né? That adapt to the environment, that it fits, that it suits to the environment, que ele é adaptado para o ambiente. Então, por isso que a gente consegue sobreviver em qualquer ambiente, basically, right? Okay? Very well. So, this is the first part. I think it's not so complicated to understand, right? I don't think this is so, wow, difficult. No, not at all. So let's go to the second part. Now, moving on here, we have habitats. Give living things food and shelter. Again, habitats. Give living things food and shelter. So let's go. We have the word shelter here, okay, and habitats. That's easy, right? Habitat, habitat. Shelter, né? É a área de, como dizer, what is the word for shelter? Okay? Is a protection place, né? Shelter normalmente é um local que você utiliza para se proteger. Deixa eu pegar uma tradução, né? Mais, não mais correta, mas mais fácil de compreender. Eu sempre esqueço dessa palavra em português. Shelter, a gente pode traduzir como abrigo. É um abrigo, é um local onde você fica. Ok? Então, habitats give, ou seja, o habitat. Né? O que é um habitat, professor? Eu não sei o que é habitat. Habitat is like environment. Né? É como se fosse um ambiente, mas né, ali específico para cada tipo de animal. So, giving living things, food, and shelter. So, the habitat, I mean, the area, like the things, yeah, from the nature, yeah, from nature, they give food and shelter to the living beings. So, let's see. Their habitat, where they live, again, we have a description here. Habitat is where they live, right? Provides a plant or animal with food and shelter. For example, a frog in a pond habitat. Again, a frog in a pond. So what is that, teacher? What is frog and what is pond? So frog is the name of this animal here. And pond is this place, ok? Is this place. This is a pond. Teacher, pond é então um lago, é um rio? Não. Em geral é uma poça, uma pequena, né? Uma pequena poça d'água. A gente usa no português como poça. Não chega a ser um lago grande, é algo pequeno. Pequeno, ok? So, frog, of course, frog is sapo, right? And we have the second one here, yeah, in this side. A bird in a woodland habitat, okay? So, this is the habitat for the bird, right? Woodland. Wood is where we have trees and like a field like that, okay, like the forest. And the bird, we have the bird here, okay? So this is a habitat. Esse é o habitat natural, né? O habitat natural dele, né? A gente chama de woodland. É como se fosse os campos onde tem as árvores, igual a gente vê aqui. Esse é o woodland, alright? So we're gonna read again the names. So just practice the pronunciation with me. The frog in a pond habitat. A bird in a woodland habitat. Você pode repetir? Capricha na pronunciation, right? So, let's go. Going down a little bit here, okay? So, we have this
descriptions down below, of the frog's habitat and the bird habitat. So let's check it out then. Lots of lovely slugs to eat. Water for frog spawn. Damp air so frog doesn't dry out. Again, lots of lovely slugs to eat. Water from frog spawn. Damp air so frog doesn't dry out. So this is it. We have an information here, right? Okay. Teacher, o que é slugs? O que é water? O que é damp air? Isso aqui vai ser uma tarefa. Essa frase eu quero que vocês passem ela para português. Okay? That's number 1. And we have this number 2 here. Of the bird woodland habitat. So follow me. It's em cima da minha cabeça aqui, right? So, plenty of materials to build a nest. Feathers camouflaged blend into background. Lots of juicy worms in the undergrowth. Again, plenty of materials to build a nest. Feathers camouflaged blend into the background, and lots of juicy worms in the undergrowth. Okay, so again, we have these 3 words here, right? Worms and juicy also, okay? Juice, lembra que esse juice aqui não é de juice, como de bebida, não é a outra palavra. Então, né, tem Y no final, então a gente vai ter que verificar o que significa isso, ok? And camouflaged and the nest. Eu vou dar uma palavra desse daqui. Nest. Teacher, o que é nest? I don't know what is nest, teacher. O que é isso? Nest é ninho. Todo mundo sabe o que é ninho, né? É onde o passarinho ele coloca os eggs do passarinho, que é onde ele coloca o ovinho do bebê dele, né? Ok? Então, nest é ninho. Teacher, e o restante? Tarefa. Eu quero essa frase, né, no caderno de vocês, em português, traduzida bem direitinho. Alright? Very good. So, up to here is this. Até aqui é isso, né? Prestem bastante atenção, because the topic is really interesting. So, let's go down here, because we have this next part. Okay? So, check it out then. Animals and plants are adapted to their habitat. Again, animals and plants are adapted to their habitat. So, to help them to survive in their habitat, living things can develop special features, adaptations, as we say, to suit the place they live. For example, again, I'm going to read that part again. So, listen now one more time, okay? And try to practice. Tenta pronunciar com o teacher para fazer uma pronúncia bem legal, tá bom? To help them to survive in their habitat, living things can develop special features, adaptations, to suit the place they live. For example, ok? Muito bem, eu vou ajudar aqui, hein? Para ajudar eles a sobreviverem, né, no habitat deles, deles, living things can develop special features, né? Essas características especiais. Eles desenvolvem, né, algumas... Ou seja, o que é isso? O que é desenvolver uma característica especial? É se adaptar. To suit, né, para se adaptar, para se encaixar ali com o local they live, onde eles moram, ok? Examples. We have some examples here. So take a look here. We have some animals, right? We have this one here. And so the name of this one is the otter. The otter, ok? So vamos ver como é que a gente fala otter em português. Let me see. Eu vou fazer um search. É uma... Essa eu não sabia. Deixa eu ver a pronunciation. Otter. Otter. Isso é mais American, né? British otter. So, é o que a gente chama em português de lontra. Lontra. Ok? O nome dela em português. Lontra. Ok? Só para não esquecer. Tudo bem? Então, vamos fazer o rating aqui. Number 1. Eyes and nostrils can close underwater. Number 2. Feet are webbed to help the otter move in water. Okay, sorry, to help the otter move in water. 3. Long whiskers feel vibrations in water to help it find food. Again, long whiskers feel vibrations in water to help it find food. Okay, so these are some descriptions of the otter.
okay? Again, later I get back and I'm gonna give you some translations to you about the words, okay? For now, only listen. Por agora, only listen. Wow. The bullfinch. The bullfinch. So, is this one here, right? So, number one, let's see the features, the characteristics. It has a short cone-shaped beak. Teacher, what is beak? This is beak. Can you see? This is the beak, okay? Sorry, here. For cracking seeds. Number two, has a toe pointing backwards, so they can grab a branch to perch on. Okay, this is a very good word as well. Okay, you can grab a branch. So when we say about the toe, we are talking about this. É o dedinho dele, né? É o dedão que seria, né? Ok. So, it's pointing backwards. Esse aqui eu vou ajudar vocês. Pointing backwards, ele tem, lógico, tem a parte da frente, mas ele aponta também para a parte de trás. Né? É como se fosse, não, deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês, né? Então, como se ela tivesse, imagina, ela tem dois dedos e um fica para frente e um fica para trás. Like that. Então, ele consegue grudar na branch ali, né? Como diz, no galho da árvore. So, interesting, right? Interesting. So, let's get back. And so this is the definition of the bullfinch, okay? And the last one here, okay? The cactus. Oh, by the way, yeah, just giving an information to you, yeah, just one info. So listen and see if you understand. For example, yeah, like I have a friend and he is a priest, and like I think it was last week, I don't remember exactly. I went to the church, yeah, and when it finished, I was outside of the area talking to him. Like, hey, how are you? And then his name is, he's from Poland. His name is Bogusław Nowacki. He's a priest. And I asked him, he told me actually, I didn't ask, but he told me like, hey, Marcelo, look, I have a Brazilian plant, he said. And it was a cactus actually. And then I said, wow, that's amazing. Like, and how did you get that? And he told me that someone has given it to him. Probably was a present, I don't know. But the point is, he has, here in Japan, he lives in Japan, he has a Brazilian cactus, like this plant in his, living place. Interesting, right? Interesting. So, getting back. Será que vocês entenderam o que eu falei? Eu contei a história de um amigo meu. Se você não entendeu, volta um pouquinho e tenta pegar o que eu falei. So getting back. So the cactus. Number one, the characteristics, right? The features of cactus. Long roots find water. Fleshy stems store water. Thin needle leaves don't lose water. Okay? Again, long roots find water. Flash stems store water. And thin needle leaves don't lose water. Okay? So these are the descriptions of these three living things. Desses seres vivos, né? Ok, são algumas das características, né? Ela tem algumas, some special characteristics actually, okay, that help them to adapt, yeah, to be able to live in their natural habitat, ok? Então, essas características que são especiais porque ajudam eles a sobreviverem no ambiente, né, natural deles, ok? Então, vamos lá, eu vou dar algumas palavras, ok? Daí vocês depois, né, traduzam o resto. Procurem explicar o que está dizendo, tanto no water, no bullfinch, and the cactus, ok? Isso é tarefa também, mas vamos lá. Eu vou dar algumas palavrinhas para vocês. Let's go. So, here, in the number one, eyes, olhos, right? Feet, pé, ok? The bullfinch, yeah? Short cone-shaped beak, ou seja, é um bico, né? Beak. Curto, short, cone shape, formato de cone. Shape é de forma, né? Então, cone é cone. Muito bem. Então, eu já falei antes. Long roots, raízes longas do cactus ali, ok? Fleshy stems and thin needle leaves, eu vou deixar para vocês. E o restante, webbed, nostrils, long whiskers, isso tudo eu vou deixar como tarefa para vocês, tá bom? Procurem, façam uma pesquisa, anotem tudo e mandem para o teacher, right? So, that's it.
these are some of the evolution and inheritance and variations of this, the things that we studied today, right? Like this, adaptations and variations. So basically, that's it for today, guys. Okay. Always, thank you very much for helping me. I mean, in everything. Thanks for being here, yeah, analyzing and watching the lesson. And of course, I see you next time. A big hug from your teacher, and bye bye. Take care, guys.